Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que nós estamos diante de uma guerra silenciosa. Porque hoje, você sabe, hoje é dia de festa no Arraial dos Justos, mas é dia de chororô e lamentação no Arraial dos Filisteus, porque tivemos a notícia de que o presidente recebeu alta, já está plenamente recuperado e liberado para poder voltar às suas atividades normais. Mas isso aí foi ensejo, foi motivo para nós vermos uma grande operação psicológica dentro do pessoal aí do Quanto Pior Melhor, dentro dos pessimistas, e isso nos deu muitos elementos para nós aprendermos várias lições sobre controle mental e sobre estratégias de persuasão e convencimento. Eu vou explicar isso tudo para vocês nesse vídeo, ok? Antes disso, quero lembrá-los aqui, o meu convite, o meu pedido, venham me seguir lá no Instagram. Lá no Instagram estou liberando conteúdo exclusivo, notícias em tempo real, bastidores aqui da minha vida, meu lazer e tal. Você pode assistir isso tudo lá. Quero que todos vocês que estão aqui no YouTube estejam no Instagram também. Primeiro link aqui embaixo. Não perca a oportunidade. Pessoal, por que eu estou chamando a galera da esquerda de filisteus? Os filisteus eram os tradicionais inimigos do povo de Deus na Bíblia. A etimologia do nome filisteu também é muito interessante. Lembrando que lá no Instagram, todos os dias eu trago um estudo etimológico, ou seja, da origem das palavras. Mas aqui hoje eu trago um muito legal para vocês, que é o nome filisteu. Por que tem esse nome? De onde ele vem? Ele vem do hebraico Peleshet. Peleshet significa um habitante temporário, né? Ele passa por um lugar. E ele passa pelo lugar deixando o quê, né? Ele passa pelo lugar como eles estão sempre de passagem, né? Como uma nuvem de gafanhotos, deixando ali caos e desolação por onde quer que eles passam. Basta você ver o que está acontecendo hoje com a Argentina e a situação que nós vemos hoje lá, muito triste, dos venezuelanos, né? Além disso, o nome filisteu, ele também se relaciona com o termo hebraico palash. Palash significa rolar ou revolver-se em cinzas, como um gesto ali de lamentação. E eu chamo esse pessoal de filisteu porque eles estão sempre se lamentando, sempre reclamando, sempre murmurando. Hoje mesmo nós temos um enorme exemplo disso. Enquanto ali o pessoal está festejando e celebrando a alta do presidente, eles estão lá chorando, dizendo: novidade nenhuma, os exames já estavam bons desde o início. Isso aí foi tudo encenação, foi tudo jogada de marketing. Quando chegar a época dos debates, ele vai fazer isso novamente para não ter que participar. Não precisava ter trazido o médico lá das Bahamas para dizer o que os exames já tinham revelado desde o início. Então eles estão ali sempre lamentando, sempre reclamando. É por isso também que eu costumo chamar os progressistas de regressistas. Não porque eles querem completamente desconstruir as grandes conquistas que a humanidade conseguiu alcançar nos últimos tempos, mas eles também regridem a uma postura quase infantil, uma postura de criança mimada, né? Aquela criança assim: pai, olha só o que ele fez, pai, olha só o que ele está fazendo, olha só que coisa horrorosa, meu Deus, sabe? Aquela ideia de: olha o que o presidente fez, vai lá no papai reclamar, proíbe ele de fazer isso, olha só o que o presidente fez. Regride a uma postura completamente infantil. Você pode ver, inclusive, né, nessa análise que estamos fazendo hoje da reação daí do pessoal do Quanto Pior Melhor, da esquerda aí, do sistema midiático, diante dessa melhora do presidente, nós podemos aí identificar inclusive dois traços psicológicos que são muito comuns na infância: a dissonância cognitiva e a dinâmica da psicologia reversa. Pessoal, fazendo um breve parênteses aqui, preste atenção no que eu estou falando aqui, fica ligado. A partir desse ano, agora nesse ano, eu vou trazer em todos os vídeos um ensino para você de psicologia social e de como isso é usado para nos enganar e para nos persuadir, ok? A cada vídeo eu vou trazer para você uma ferramenta para você proteger a sua mente e se libertar de todas as estratégias de convencimento, de persuasão que serão usadas nesse ano, ok? A gente vai desconstruir isso tudo juntos aqui no canal Daniel Lopes, ok? Então esse pessoal aí do chororô, esses filisteus aí que estão sempre passando e por onde passam deixa um monturo aí de caos por onde eles trafegam, eles também apresentam esses traços psicológicos infantis, por isso que eu chamo de regressista também. Os dois traços, como a gente estava falando, são a dinâmica da psicologia reversa e a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva, a gente já falou várias vezes aqui no canal, é quando existe uma dicotomia entre o que eles querem que aconteça e o que realmente acontece. Exemplo, as duas crianças estão lá na escola, aí uma criança compra um picolé, a outra olha, fica com vontade de dar uma lambida lá e fala assim: aí,
posso provar o seu picolé? Aí a criança fala, não, provar não, vai lamber meu picolé, compra o seu. Aí a outra criança que ficou na dissonância cognitiva, com a dicotomia entre o desejo de provar o picolé e a impossibilidade de realizar esse desejo, ela faz o quê? Para tentar equalizar a dissonância cognitiva. Ela fala, mas eu também não queria, né? Ou seja, isso é a dissonância cognitiva. É o que a gente está vendo hoje. O presidente recebeu o ato. Mas eu também já sabia. Eu queria que ele ficasse lá e fosse pro buraco, batesse as botas. Mas, ele teve ato. Eu já sabia, porque os exames já diziam isso. Eu já sabia, o médico veio à toa, não precisava ter mandado lá chamar o médico e tal. Isso é um traço total de dissonância cognitiva. Então, para você interagir com esse pessoal e lidar com o pessoal, você tem que saber que você não está lidando com uma pessoa que vive com base na racionalidade. É como uma criança que vive nessa dinâmica infantil da dissonância cognitiva e também da psicologia reversa. A psicologia reversa, vou explicar com um exemplo, né? Sabe aquela criança que fica o dia inteiro ali jogando videogame e aí o pai fala, larga isso aí, cara, vai brincar lá fora, pega uma bola, vai fazer alguma coisa. E ele fala, não, quero ficar aqui. Aí o pai ou a mãe fala assim, então fica aí no quarto que eu tô mandando, tá? Você vai ter que ficar dentro do quarto o dia inteiro. Aí a criança para fazer a psicologia reversa, agindo contrariamente aos pais, só para contrariar, o que a criança faz? Não, vou ficar no quarto não, vou lá para fora, entendeu? Então, a dinâmica da psicologia reversa é um traço muito característico hoje. Você pode ver que tudo que o presidente fala, isso aqui é bom, isso aqui é legal, vem todo mundo falando, a mídia, todo o sistema falando, isso aqui é ruim, isso aqui precisa ser combatido, né? Precisa ser retirado de cena, precisa ser eliminado e tal. Então, é claro que hoje o presidente sabe disso, ele já até usa isso de propósito. As coisas que ele quer que o pessoal da oposição se coloque contra, ele fala que é a favor propositalmente. Ele vai jogando nessa dinâmica psicológica, porque é assim que pessoas que vivem só pelas emoções operam, né? Então, essa dissonância cognitiva transformou, esse traço psicológico transformou até o jornalismo hoje, uma vez que o jornalismo é composto por muitas dessas pessoas que têm essa atribuição ideológica, essa filiação ideológica à esquerda e acabam, né, estatisticamente também apresentando esses mesmos traços infantis aí da psicologia reversa e também da dissonância cognitiva. Transformou o jornalismo de forma que o jornalismo passou de um relato sobre os fatos do dia para uma verdadeira prática de wishful thinking. Wishful thinking é uma maneira de tentar vencer a dissonância cognitiva, ou seja, hoje não é noticiado mais o que aconteceu, mas o que eles gostariam que acontecesse ou o que eles gostariam que tivesse acontecido. Explicando melhor, vai ficar muito claro para você, wishful thinking significa a postura em que a pessoa toma o seu desejo pela realidade. O desejo dela vira a realidade. Ela toma decisões e segue raciocínios baseados nesses desejos e não baseado em fatos e muito menos na racionalidade. É a formação, wishful thinking é a formação de crenças de acordo com o que é agradável de imaginar, ao invés de basear essas crenças na própria racionalidade e na realidade do que eles estão vendo. É um produto da resolução de conflitos entre a crença e o desejo. E é claro, quando a gente tem os filisteus no poder, aí o negócio inverte completamente. Quando eles estão na oposição, quando eles não estão na situação, eles ficam nesse negócio de lamúria, de reclamar de tudo, de ir lá reclamar com o papai. Papai, olha o que o presidente fez, vai deixar? Fala para ele parar de fazer isso, não pode fazer isso, pede para ele parar de fazer isso. É assim que eles atuam quando eles estão na oposição. Agora, quando eles estão na situação, muda completamente a dinâmica. Aí não é mais essa dinâmica do chororô. Aí é uma dinâmica completamente diferente, chamada de egotismo ou viés da autoconveniência. Eu quero perguntar, você já tinha ouvido falar nisso? Egotismo ou viés da autoconveniência. Vai fazer muito sentido para você na hora que eu explicar. Sabe o que é isso? O viés da autoconveniência é a tendência que os indivíduos têm de atribuir os seus sucessos a fatores pessoais, a fatores internos, fatores, por exemplo, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua qualificação, o seu esforço. Por exemplo, quando é uma coisa boa, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou qualificado. Só que aí, quando vem um fracasso, quando vem uma derrota, quando vem um erro, aí eles atribuem esses fracassos, essas derrotas e erros a fatores externos,
como azar ou como incompetência dos outros. Sabe aquela criança? Ah, eu quebrei essa jarra porque ele me empurrou. Ah, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Está sempre terceirizando a sua responsabilidade. É assim que é o traço psicológico dos filisteus hoje. Os filisteus hoje operam exatamente dessa forma. Se você não entender isso, você vai ficar aí sob o risco de ser enrolado pelas astutas ciladas psicológicas e retóricas e persuasivas deles, principalmente nesse ano de corrida para o executivo aí, onde todas essas técnicas serão usadas de forma intensa, de forma muito forte. No final das contas, nós vemos que a mídia hoje perdeu a própria capacidade de distinguir entre opinião e verdade. O que os gregos antigos já chamavam, né? Na época já tinha essa dicotomia entre a aletheia, que é a verdade, e a doxa, que é a opinião, ou entre a episteme, que é uma visão mais científica da realidade, e a doxa, que é meramente a opinião. Na verdade, pessoal, eu quero te deixar aqui uma reflexão que eu acho que é muito elucidativa e muito importante. Presta atenção no que eu estou falando aqui agora. O que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é muito semelhante ao que acontecia na Grécia da época de Sócrates e Platão. Muito semelhante, eu vou explicar isso com muita clareza para vocês. E explicar com a mesma clareza que eu explico as aulas lá do Clube de Leitura. Inclusive, se você se inscreveu no Clube de Leitura, verifique o seu e-mail, porque as instruções para você acessar as aulas estão lá. E a primeira aula já está liberada. O pessoal está gostando muito, uma série de comentários. Estou tendo até dificuldade de responder tudo, que é muito comentário. Voltando aqui. Nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo uma época muito semelhante ao que acontecia nos tempos de Sócrates e Platão. Por quê? Na época de Sócrates e Platão, o povo de Atenas estava imerso num enorme ceticismo. Ninguém mais valorizava a verdade. Apenas valorizavam o chamado poder de convencimento, exatamente como a gente está vendo hoje. Eles não querem saber se é verdade ou se não é, eles querem convencer, eles querem levar as pessoas a pensar igual a eles, pensar que o Brasil está horrível, né? O presidente só faz coisa errada e eles que são os bonzinhos monopolizadores da virtude. Então, na Grécia daquela época não era muito diferente, não valorizavam mais a verdade, mas apenas o poder do convencimento, independente se o vencedor do debate estivesse ou não com a verdade. O trabalho, inclusive, dos sofistas foi fundamental para jogar Atenas nessa situação aí deplorável. Por quê? Os sofistas, né, você tinha os antigos sábios da Grécia, eram chamados de sófos, o sábio, né? E aí o sábio dá origem ao filósofo. O filósofo é aquele que está em busca da sabedoria. Foi um termo que geralmente os historiadores da filosofia atribuem a Tales de Mileto. Tales de Mileto teria feito previsões, usando o raciocínio lógico-matemático, astronômico, feito previsões de eclipse, né? Daqui a 2 anos, em tal época, vai ter um eclipse. Aí quando teve o eclipse, todo mundo falou, caramba, você é um grande sábio, você é um sófos. Ele falou, eu não sou um sábio, eu estou apenas em busca da sabedoria. Em busca da sabedoria, eu sou um amante da sabedoria, filósofo. Ele falou, eu não sou um sófos, eu sou um filósofo. Eu não atingi a sabedoria, eu estou em busca da sabedoria. Então, o que nós vemos é que antes a Grécia valorizava essa sofia, essa sabedoria. Porém, depois com a degradação moral e social, né, da mentalidade grega, eles começaram a completamente abandonar a busca pela sabedoria e meramente buscar o poder de convencimento. Quem ensinava as estratégias retóricas do poder de convencimento eram os falsos sábios, né? Aqueles que traziam não uma sofia, mas um sofisma, uma falsa sabedoria, uma falsa verdade, por isso que eles eram chamados de sofistas. Então, esses professores diziam, não existe verdade, e se a verdade existe, ela não pode ser alcançada, e se for alcançada, não pode ser comunicada, então não vamos procurar verdade não, vamos procurar convencer os outros para conquistar poder. É o que a gente vê em todo o cenário midiático hoje, todos esses filisteus aí hoje. Então, o trabalho dos sofistas na Grécia foi fundamental para isso, assim como o trabalho midiático hoje está sendo fundamental para colocar a gente nessa situação de desapreço pela verdade. Mas não só isso, havia acontecido ali uma situação muito calamitosa, a chamada Guerra do Peloponeso. Né? O que aconteceu? Nesse conflito, Atenas e Esparta entraram numa disputa e Atenas perdeu, Esparta venceu. Isso representou o fim do Império Ateniense, a derrota do projeto de Delos. O projeto de Delos era a ideia de Atenas de criar uma grande proteção contra a invasão dos persas e deu lugar a um sistema ali mais duro, mais rígido, mais militarista, comandado por Esparta. Ou seja, esse novo sistema espartano não apenas trouxe o fim de liberdade, mas a ruína econômica, porque eles gastavam muito dinheiro com esse negócio aí bélico, e também uma ruína moral.
A crise sanitária que vivemos e estamos vivendo ainda teve o mesmo efeito, crise econômica, moral e um desapreço pela verdade e pela beleza. Mas, assim como Sócrates e Platão conseguiram restituir a verdade ao seu posto original, eu creio que também nós vamos conseguir. Sabe qual é o caminho para a gente fazer essa restituição? Acima de tudo, a humildade. Por quê? Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Grécia exatamente porque ele sabia que nada sabia. Ele dizia, só sei que nada sei, eu não sei nada, por isso ele foi considerado mais sábio. Ou seja, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Vai muito na linha que o próprio Cristo falava, sejam mansos e humildes, assim como eu também sou manso e humilde. Ou seja, pessoal, recado para vocês, tomem cuidado, estudem junto comigo esses detalhes, dissonância cognitiva, dinâmica da psicologia reversa, viés da autoconveniência. Se você sempre vier aqui no canal, você sempre vai aprender essas estratégias, como desconstruir esses grandes argumentos aí sofísticos aí que a gente vê dos filisteus. Mas além disso, eu quero dar essa lição para vocês. Sócrates venceu esse ceticismo e essa situação muito calamitosa, venceu com a humildade, e Cristo também nos ensina a humildade como ferramenta do verdadeiro cristão. Então, seja humilde, seja manso e consiga, por esse caminho, transmitir a verdade, a sinceridade, a transparência, a honestidade. Estude sabendo que você é meramente um amante, não é alguém que eu sou um sábio, eu amo a sabedoria e eu estou nessa busca. Assim, você não apenas vai conseguir proteger a sua mente, mas você vai ajudar muitas pessoas ao seu redor a também blindarem o seu pensamento de todas as estratégias persuasivas que nós vemos circulando no mundo hoje, ok, pessoal? Me siga no Instagram, link aqui embaixo, material exclusivo lá. Peço aí a vocês essa ajuda, me ajudem aí a seguir no Instagram também, preciso dessa ajuda de vocês. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. O que você achou dessa história toda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar em viés da autoconveniência, em egotismo? Se já tinha ouvido, comenta aqui. Se não tinha ouvido, o que você achou? Gostou? Não é bem legal esse conceito? Não ajuda a entender muito o que está acontecendo hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço a todos. Valeu!